Nessa aula nós vamos estudar a análise de malhas. Tá? Essa aula será dividida em duas partes. Primeiro nós vamos fazer uma introdução a respeito do assunto. Aqui eu vou apresentar o panorama geral do método. Nós vamos ver que, assim como na análise nodal, a análise de malha é composta por três etapas. E a principal delas é a etapa A, que requer mais atenção, e por isso nós vamos detalhar na segunda parte dessa aula. Nós vamos estudar essa etapa em algumas situações e depois vamos apresentar o procedimento geral para a solução. Nessa aula nós vamos estudar a análise de malhas, que também é um método sistemático para a solução de circuitos elétricos. Nesse método, assim como na análise nodal vista anteriormente, nós vamos determinar um sistema de equações com um número reduzido de incógnitas. Nós vamos resolver esse sistema de equações com um número reduzido de incógnitas e depois nós podemos determinar as tensões e correntes em todos os bipolos do circuito. Vale a pena relembrar que o número total de incógnitas não é modificado nesse método. Porém, as incógnitas que não aparecem nesse sistema de equações com número reduzido de incógnitas são determinadas trivialmente após a solução do sistema. A análise de malhas, ou método de Maxwell, é análoga à análise nodal. Nós veremos que também é composta por três etapas, etapa A, B e C, e a etapa crítica é a primeira. Tá? Nós veremos com mais detalhes essa etapa. Primeiro vamos ver um panorama geral a respeito das três etapas. A primeira etapa, a etapa A, é a determinação das correntes circulantes. Nós vamos definir correntes circulando pelo nosso circuito num número suficiente de malhas ou laços e determinar os seus valores. Nesse exemplo aqui eu tenho um circuito e eu marquei três correntes circulantes. Eu peguei uma corrente circulante aqui por essa malha, vou chamar de corrente I1 aqui no sentido horário. Identifiquei também aqui nessa outra malha uma outra corrente, corrente I2. E nessa malha aqui eu escolhi a corrente I3 também no sentido horário. Essa não é a única opção para a escolha das correntes circulantes, nós vamos ver isso mais adiante. Além disso, o sentido de circulação também pode ser escolhido como nós quisermos. Usualmente nós adotamos o mesmo sentido de circulação, mas isso não é obrigatório. Nós veremos mais adiante que em algumas situações é conveniente adotar outros sentidos de circulação. Na etapa B, nós vamos determinar as correntes nos bipolos. Para isso, nós vamos utilizar as correntes circulantes que foram determinadas no item anterior, na etapa A. Então, para isso, nós vamos observar o circuito e escrever a relação entre as correntes nos bipolos e essas correntes I maiúsculo 1, I maiúsculo 2 e I maiúsculo 3. Para isso, vamos começar por esse resistor aqui. Note que a corrente nesse resistor, que é I1, está indo para a direita. E por esse ramo, a única corrente circulante que passa é I maiúsculo 1, como está indicado aqui no desenho. E note que ela está no sentido horário. Tá? Então, como a corrente circulante está passando para a direita também aqui nesse ramo, então I1 será igual a I maiúsculo 1. Tá? Então está aqui a primeira relação. Nesse resistor aqui, note que a única corrente circulante que passa nesse resistor é a corrente I maiúsculo 2. E o sentido aqui de circulação nesse ramo, note que está indo para a direita e também é a indicação do sentido de referência da corrente I2, ou seja, I2 será igual a I maiúsculo 2. No resistor 3, note que tem duas correntes circulantes passando. Tem a corrente I1 aqui descendo e a corrente I2 subindo. Tá? Então a composição da corrente I3 é feita observando os sentidos dessas correntes. Note que I3 aqui está descendo, que coincide com o sentido de circulação aqui do I1, então o I1 também está descendo por esse ramo, e I2 está subindo, então I2 está no sentido oposto de I3. Então I3 será I1 menos I2. Por quê? Porque I1 está descendo aqui nesse ramo também. A corrente I4, tá? Então note que I4 aqui está indicada, a corrente I4 está indicada para cima, tá? E a única corrente circulante que passa por esse bipolo aqui é I2 maiúsculo e está descendo. Então, como eles estão nos sentidos opostos, I4 tem que ser menos I2 maiúsculo. Corrente I5 aqui descendo nesse ramo. Note que a única corrente circulante é I3, tá? Então, a corrente I5 será menos I3, porque I3 está subindo nesse ramo e I5 está indicada para baixo. Então, I5 é menos I maiúsculo 3. Corrente I6, aqui é um outro resistor que possui duas correntes circulantes passando. Então note que I6 está indicado para baixo. Para baixo também está passando a corrente I maiúsculo 3. Então I6 será
mais I3, menos I2, porque I2 está subindo por esse ramo, então está em sentido oposto de I6. Então, I6 é I3 menos I2. Na fonte 1, nós temos I1. I1 será igual a I maiúsculo 1, porque é a única corrente circulante que passa nesse ramo e eles estão passando aqui, essas duas correntes estão passando no mesmo sentido. Então, IE1 é igual a I1. Na segunda fonte, IE2 está subindo, a única corrente circulante que passa nesse ramo é I2 maiúsculo e ela está descendo. Então, IE2 é menos I2 porque estão em sentidos opostos. E na última fonte aqui, I3 está indo para a direita aqui embaixo e a única corrente circulante que passa nesse ramo é I3 maiúsculo e está no sentido oposto de IE3. Então, IE3 é menos I3. Agora, como nós temos os valores de I1, I2 e I3 maiúsculos, nós podemos calcular as correntes em todos os bipolos sem problemas. Na etapa C, nós vamos determinar as tensões nos bipolos passivos, que é o que está faltando. E como nós temos agora o valor das correntes em todos os bipolos, basta aplicar uma relação tensão-corrente no bipolo para a determinação da tensão. Isso termina a solução do circuito. Assim como na análise nodal, as etapas B e C são bastante triviais de serem feitas. A etapa crítica é a A, quando nós calculamos as correntes circulantes I maiúsculo I. Essa etapa será detalhada na próxima sessão, e nós vamos ver em 4 situações. Quando tivermos fonte de tensão independente no circuito, depois fonte de tensão controlada, depois veremos fonte de corrente independente e, por fim, fonte de corrente controlada. Assim como na aula anterior, procure perceber as semelhanças entre as soluções de circuitos contendo fontes de corrente controladas e fontes de corrente independentes. Você vai ver que não tem uma diferença muito grande entre essas duas situações. E também não haverá uma diferença muito grande entre fontes de tensão controladas e fontes de tensão independentes. Tá? A maior diferença está quando você passa de fonte de corrente para fonte de tensão. Vamos agora olhar em detalhes a etapa A, que é a determinação das correntes circulantes. Para isso, nós vamos iniciar analisando circuitos que apresentam fontes de tensão independentes. Para entender o procedimento, vamos considerar o seguinte exemplo. Nós temos um circuito que apresenta duas fontes de tensão independentes. Na primeira parte, nós vamos identificar um número suficiente de correntes circulantes passando por laços ou malhas e indicar seus sentidos de circulação. Nesse exemplo aqui, são necessárias duas correntes de circulação e eu escolhi I1 aqui na malha da esquerda, no sentido horário, e I2 aqui na malha da direita, também no sentido horário. A outra opção seria escolher a malha externa aqui para a circulação. Aqui surgem as primeiras dúvidas. A primeira é quantas são as correntes circulantes necessárias? E a segunda pergunta é quais são os caminhos dessas correntes circulantes? Como eu faço a escolha dos caminhos? Bom, o número de correntes circulantes coincide com o número de graus de liberdade do seu circuito. Tá? Aqui tem um exemplo de um circuito, aqui é o grafo desse meu circuito, e esse circuito tem 3 graus de liberdade, então serão necessárias 3 correntes circulantes. Aqui eu fiz a marcação de algumas escolhas para as correntes circulantes, e o que vai acontecer é que algumas dessas escolhas serão permitidas, por exemplo, A, B, C e D, porém E e F não serão permitidas. O que significa uma escolha ser permitida? Significa que o conjunto de equações resultante será linearmente independente e nós podemos então resolver o circuito. Bom, e como nós determinamos o número de correntes circulantes e os seus trajetos? Para isso nós podemos utilizar o método das barreiras. Nesse método, inicialmente você vai destacar uma malha ou um laço do seu circuito e esse já será o percurso de uma das correntes circulantes. Em seguida, você vai escolher um ramo sobre esse percurso e vai adicionar uma barreira. Essa barreira tem a função de impedir que qualquer outra corrente circulante passe por aquele ramo. Em seguida, você vai inspecionar o seu circuito e ver se você consegue identificar algum outro laço ou malha que não passe por nenhuma barreira já adicionada. Se for possível, então você vai marcar esse caminho e esse já será o percurso de uma outra corrente circulante. E aí você repete o procedimento. Caso não seja possível, você já esgotou todas as possibilidades, você já determinou todos os graus de liberdade do seu circuito, já identificou todas as correntes circulantes e os seus trajetos.
Aqui tem um exemplo ilustrativo para demonstrar o procedimento. Então, no primeiro passo, nós vamos destacar um laço a uma malha do circuito. Aqui eu destaquei um em vermelho. Esse aqui já será o trajeto da corrente circulante I1. Tá? Em seguida, nós vamos adicionar uma barreira em algum ramo sobre esse percurso aqui. Então, por exemplo, esse ramo. Então, a partir de agora, nenhuma outra corrente circulante pode passar por esse ramo onde eu adicionei essa barreira. No terceiro passo, nós vamos procurar mais um laço ou uma malha que possa ser traçado nesse circuito com a barreira. Por exemplo, aqui nós temos esse laço aqui em azul. Vou adicionar mais uma barreira em algum ramo sobre esse laço, por exemplo, esse ramo aqui, e vai resultar agora um circuito que apresenta duas barreiras. Vamos repetir o procedimento. Agora é possível, por exemplo, destacar esse laço em magenta aqui. Então esse será o percurso da corrente I3. Eu vou adicionar mais uma barreira, por exemplo, nesse ramo aqui. Então agora temos o circuito que apresenta 3 barreiras. Ainda é possível definir mais um laço aqui. Eu posso determinar um caminho fechado aqui em volta do circuito todo. Então esse aqui será o percurso da corrente circulante I4. Vou adicionar mais uma barreira, por exemplo, neste ramo. E agora o circuito que eu tenho, não é possível definir mais nenhum laço e nenhuma malha que não passe em nenhuma dessas barreiras já estabelecidas. Então, o procedimento acaba aqui e eu já estabeleci todos os meus trajetos de circulação aqui. Então, nesse circuito aqui eu tenho 4 graus de liberdade e aqui serão as correntes I1, I2, I3 e I4. Resta agora escolher o sentido de circulação. Nesse exemplo, então, nós temos 4 graus de liberdade. Identificamos aqui 4 trajetos que resultarão num conjunto de equações linearmente independentes, tá? Para a corrente I1, I2, I3 e I4. Resta apenas agora arbitrar o sentido de circulação. Lembre-se que o formato desses laços depende de como você escolheu o laço inicial e como você foi adicionando as barreiras ao longo do procedimento. Tá? Então, o formato pode ser diferente, mas será sempre em número correto. Nesse caso aqui, você sempre vai obter 4 laços para as correntes circulantes. Tá? Fique atento também que, dependendo de como você faz essa escolha, você pode facilitar a solução do circuito. Tá? Nós vamos ver mais adiante alguns procedimentos em que vale a pena você escolher criteriosamente os trajetos para essas correntes circulantes. Em circuitos planares, nós podemos utilizar as próprias malhas internas para definir os trajetos das correntes circulantes. Tá? É possível demonstrar que essa escolha aqui resulta num conjunto de equações linearmente independentes. Tá? E é possível também chegar nesse resultado usando o método das barreiras, simplesmente escolhendo sempre uma malha e adicionando uma barreira em um ramo aqui que seja externo. Então, por exemplo, eu destaco essa malha aqui, adiciono uma barreira aqui. Então agora eu destaco essa outra malha, então vou adicionar mais uma barreira aqui. Então agora estou com essa situação. Destaco mais uma malha aqui, adiciono mais uma barreira aqui no ramo externo. E, por fim, destaco a última malha aqui. E quando eu adicionar uma última barreira, você vai ver que não é possível estabelecer nenhum outro laço ou malha. Mas, conforme foi dito anteriormente, em algumas situações é melhor não utilizar as malhas internas para estabelecer as correntes circulantes. Tá? Tem situações que é melhor usar outros laços para facilitar a solução. Nesse curso aqui, a gente vai considerar apenas circuitos planares e eu vou usar a seguinte notação. Então, quando tivermos esse símbolo aqui, um círculo pontilhado e uma corrente, isso indica que a corrente de circulação I1 circula apenas aqui nessa malha que contém esse símbolo. Tá? E aqui o sentido de circulação é anti-horário. Aqui eu estou indicando uma corrente de circulação I2, agora no sentido horário, aqui dentro dessa outra malha da direita. E quando a minha circulação passar em algum laço, que não é apenas uma malha, eu vou indicar aqui com esse tracejado aqui ao longo do trajeto todo. Na parte 2 nós vamos identificar as correntes e tensões em cada um dos bipolos. Então você vai escrever no circuito os sentidos de referência que você adotou. E nós vamos escrever as correntes em cada um dos bipolos em função das correntes circulantes. Nesse exemplo aqui nós temos duas correntes circulantes. Nós temos a corrente I maiúsculo 1 no sentido horário aqui na malha da esquerda
E temos I maiúsculo 2 na malha da direita, também no sentido horário. Para escrever cada uma das correntes nos bipolos em função das correntes circulantes, basta olhar o circuito. Então o procedimento é o seguinte: para cada bipolo do circuito, você vai primeiro identificar quais são as correntes circulantes que percorrem aquele determinado ramo. Por exemplo, nesse resistor aqui, apenas a corrente circulante I1 passa por aqui, porque a corrente circulante I2 ela fica aqui na malha da direita. Tá? Então, aqui apenas a corrente circulante I1 passa. E note que a corrente circulante I1 passa também aqui da esquerda para a direita. Então, como os sentidos coincidem, I1 será igual a I maiúsculo 1. Nesse resistor aqui, a mesma coisa. O que vai acontecer é que apenas a corrente I maiúsculo 2 passa por aqui, porque ela está circulando no sentido horário, e também a corrente circulante vai passar da esquerda para a direita aqui, porque esse é o sentido dela de circulação. Como o sentido coincide, então I2 é igual a I maiúsculo 2. No caso dessa fonte aqui, IG2 está subindo aqui na fonte, porém a corrente circulante I2, que é a única que passa nesse ramo, está descendo aqui. Tá? Então, como essas duas correntes estão em sentidos opostos, IG2 é igual a menos I2. No caso da resistência R4, note que nós temos I4 para a esquerda, a única corrente circulante que passa nessa resistência é I maiúsculo 1 e também coincide aqui o sentido. Então nós teremos I4 é igual a I1. No caso do resistor I3, nós teremos duas correntes circulantes que passam nesse resistor. A corrente I1, que passa descendo também, e a corrente I2 maiúsculo que está subindo aqui. Então, note que I3 compartilha o mesmo sentido de I maiúsculo 1, mas está em sentido oposto de I maiúsculo 2. Então, I3 será I1, porque estão no mesmo sentido, menos I2 que está subindo. Então, está aqui a equação do I3. Aqui no caso desse gerador, nós teremos a corrente IG1 subindo, e aqui também apenas a corrente circulante I1 passa. Então, como I1 está passando, subindo aqui, teremos IG1 igual a I1 maiúsculo. Eu recomendo vocês sempre escreverem essas equações montando uma tabelinha ao lado do circuito, porque essas relações serão bastante utilizadas até o final da solução desse exercício. E preste muita atenção na composição dessas expressões quando nós temos mais de uma corrente passando no ramo. No caso aqui, o resistor R3. Tá? Muitos alunos acabam errando o sinal aqui. Observem o sentido de circulação de cada uma das correntes circulantes e compare com o sentido da corrente no bipolo. Depois, na parte 3, para cada corrente circulante, nós vamos fazer o seguinte procedimento. Primeiro, nós vamos aplicar a lei das tensões de Kirchhoff ao longo do percurso dessas correntes circulantes e vamos continuar usando o mesmo padrão de sinal que nós vimos anteriormente. Então, se entrarmos pela ponta da flecha de tensão, vamos usar o sinal positivo, e se entrarmos pela parte de trás da flecha de tensão, nós vamos usar o sinal negativo. Em seguida, nós vamos identificar quais tensões nessa expressão estão associadas a resistores e vamos utilizar a relação tensão-corrente desses resistores. Uma observação aqui, no caso da análise de malha, nós vamos escrever a relação tensão-corrente em termos da resistência. V é igual a R vezes I, aqui se estiver em convenção de receptor. Por fim, nós vamos escrever essas correntes nos resistores em função das correntes circulantes, usando as expressões que nós determinamos na parte 2, naquela tabela que você montou. Para entender melhor o procedimento, antes de fazer isso no exemplo, vamos considerar um laço genérico para a compreensão. Então temos aqui um laço genérico, aqui corrente I maiúsculo 1, já estão identificadas as correntes e tensões. Aqui tem uma corrente circulante I2 num laço numa malha vizinha, e aqui I3. Então, aplicando a lei das tensões aqui, começando por esse nó, nós teremos menos V1, menos V3, mais V2, menos V1, igual a zero. Então, está aqui exatamente o que foi feito anteriormente. Aqui nós identificamos três resistores. Então, V1, V2 e V3 poderão ser substituídos por R1 e 1,
R3 e 3 e R2 e 2. Note que aqui eu estou sempre utilizando convenção de receptor. E por último, vamos escrever essas correntes nos resistores I1, I2 e I3 em termos das correntes circulantes. Tá? Então, observando aqui nesse exemplo, note que I1 está indo da direita para a esquerda. A única corrente circulante que passa nesse resistor é a corrente circulante I maiúsculo 1 e ela está indo para a direita. Então, I minúsculo 1 é menos I maiúsculo 1. Então, está aqui. A corrente I2, tá? I2 está indo aqui para a esquerda também. Note que coincide com o sentido de passagem de I1 por aqui. Tá? Porém, I3 está no sentido oposto. Tá? Então, I minúsculo 2 será I maiúsculo 1 menos I maiúsculo 3. Então, I2 é I maiúsculo 1 menos I maiúsculo 3. E a corrente I3 aqui está subindo, ela coincide com o sentido de passagem da corrente circulante I maiúsculo 2 e está em sentido oposto em relação à corrente circulante I maiúsculo 1. Então, I3 será I maiúsculo 2 menos I maiúsculo 1. Então, está aqui, menos I1 mais I2. Aí, por fim, basta agrupar os termos de I1, I2 e I3. Aqui eu também recomendo agrupar os coeficientes, colocar entre parênteses, incluindo eventuais sinais negativos para você não errar mais para frente. Essa aqui será uma das expressões para a solução do sistema. Vamos então agora aplicar o procedimento aqui no nosso exemplo. Nesse exemplo nós temos duas correntes circulantes, I maiúsculo 1 e I maiúsculo 2. Então vamos começar por essa daqui. E então o primeiro passo é aplicar a lei das tensões de Kirchhoff aqui ao longo do trajeto da corrente I maiúsculo 1. Então, começando por aqui no sentido horário, nós teremos mais V1, mais V3, mais V4, menos E1 igual a zero. Então, está aqui a equação, a aplicação da lei das tensões de Kirchhoff. Em seguida, nós identificamos que nós temos três resistores aqui ao longo do percurso da corrente I1, resistor 1, 3 e 4. Então, vamos aplicar a relação tensão-corrente em cada um deles. Todos eles estão em convenção de receptor, então V1 será R1 e 1, V3 será R3 e 3 e V4 será R4 e 4. E1 aqui eu passei para o outro lado da expressão. Em seguida, nós vamos escrever as correntes em cada um dos resistores em função das correntes circulantes, que nós já determinamos aqui no passo 2, já montamos a tabela. Então, I1 será igual a I maiúsculo 1, está aqui. I3 será I maiúsculo 1 menos I maiúsculo 2, está aqui. E I4 será igual a I maiúsculo 1, que está aqui também. Agora basta agrupar os termos em I1 e I2 e está pronta a primeira equação para o nosso sistema. Agora aqui na malha 2, aplicando a lei das tensões de Kirchhoff, nós teremos V2 mais E2 menos V3 igual a zero. Então está aqui. Nós temos dois resistores aqui ao longo do percurso da corrente circulante I2, que é a resistência 2 e a resistência 3. Ambos estão em convenção de receptor, então V2 R2 e 2 e V3 R3 e 3. Passei o E2 aqui para o outro lado da expressão. Em seguida, vamos escrever I2 e I3 em função das correntes circulantes. Então, I2 será igual a I maiúsculo 2, está aqui. E I3 novamente é I maiúsculo 1 menos I maiúsculo 2. Coloquei aqui na expressão. Agrupamos agora os termos em I1 e I2 e temos a segunda expressão para o nosso sistema linear. Então, nesse exemplo, nós temos duas equações com duas incógnitas, I1 e I2. Na análise de malha, as incógnitas serão as correntes circulantes. Esse é o sistema de equações com número reduzido de incógnitas que nós comentamos no início dessa aula. Montando esse sistema na forma matricial, a matriz aqui é chamada de matriz de resistências de malhas ou laços. Esse aqui é o vetor de correntes circulantes, que são as incógnitas. E aqui teremos um vetor de fontes de tensão do nosso circuito. Agora algumas propriedades a respeito desse sistema na forma matricial. Bom, essa matriz será
número de correntes circulantes por número de correntes circulantes. Nesse exemplo, temos duas correntes, então esse sistema será 2 por 2. Além disso, essa matriz aqui ela é simétrica. Agora, os elementos da diagonal principal, aqui, o elemento 1, 1 e o 2, 2, são compostos pela soma das resistências ao longo do trajeto percorrido por cada uma das correntes circulantes. Então, por exemplo, aqui na corrente I1, ao longo desse trajeto, essa corrente passa pela resistência 1, 3 e 4. Então, colocamos aqui R1 mais R3 mais R4. O percurso da corrente 2 passa por dois resistores, o 3 e o 2. Então, colocamos aqui R2 mais R3. Os elementos fora da diagonal principal, nesse exemplo aqui apenas o elemento 1, 2, ele é composto pelo negativo da soma das resistências comuns às malhas ou laços da corrente circulante I1 e I2. Tá? Então, nesse exemplo aqui, o único ramo que é comum a esses dois trajetos é esse ramo aqui onde tem essa resistência R3. Então, vamos colocar apenas menos R3. Agora, passando para esse vetor aqui, cada um desses elementos desse vetor é composto pela soma das fontes de tensão contidas dentro do trajeto das correntes. E nós vamos adotar o seguinte padrão de sinal. Então, quando a corrente circulante sai pelo terminal positivo da fonte, nós vamos usar o sinal positivo. Então, nesse exemplo aqui, esse trajeto contém apenas uma fonte de tensão, aqui no caso E1, e nós, como a corrente I1 sai pelo terminal positivo, nós vamos colocar aqui mais E1. Nesse outro caminho aqui agora da corrente circulante I2, note que a corrente I2 sai pelo terminal aqui negativo dessa fonte. Então vamos colocar menos E2. Bom, montado o sistema de equações, nós poderemos resolver aqui usando inversão direta, eliminação de Gauss, regra de Cramer, etc. E de novo aqui uma dica para os alunos: caso você tenha um sistema 2 por 2 para resolver, a inversa de uma matriz é bastante simples de ser decorada. Tá? Então, seja uma matriz A dessa forma A, B, C, D, a inversa dela será 1 sobre o determinante dessa matriz, vezes uma matriz aqui composta da seguinte forma. Então, uma regrinha mnemônica. Então, os elementos da diagonal principal aqui, tem um P, nós vamos trocar as posições. Então, era A e D, vai ficar D e A. E os elementos aqui da diagonal secundária, nós vamos trocar o sinal. Então, era B e C, vai ficar menos B e menos C. Então, essa aqui é a inversa de uma matriz A 2 por 2, nessa forma aqui. Aqui eu tenho o resumo da etapa A quando nós temos fonte de tensão independente. Então, primeiro nós vamos identificar as malhas e laços e dar nome às correntes circulantes. Então, vamos adotar aqui, escolher nossas correntes circulantes. Em seguida, nós vamos marcar os sentidos de referência para tensões e correntes nos nossos bipolos e escrever as relações dessas correntes em função das correntes circulantes. Então, aqui você deve escrever aquela tabela para não errar depois. Isso aqui é uma fonte de erro dos alunos. Então, sempre verifique como você desenhou as correntes e escreva as expressões corretamente. Em seguida, para cada corrente circulante, nós vamos fazer esse pequeno procedimento aqui de 3 passos. Primeiro, nós vamos aplicar ali das tensões de Kirchhoff ao longo desses percursos das correntes circulantes. Em seguida, nós vamos utilizar a relação tensão-corrente nas tensões que envolvem resistores. E vamos escrever as correntes nesses resistores em função das correntes circulantes, utilizando a tabela que você montou aqui no passo 2. Tá? E aí você vai ter um conjunto de equações que pode ser resolvido para achar as correntes circulantes. Vamos resolver mais esse exemplo aqui para fixar os conceitos. Então é um circuito que apresenta duas fontes de tensão independentes, E1 e E2. Bom, primeiro aqui eu já escolhi minhas correntes circulantes, então I1, I2 e I3 aqui todas no sentido horário, e eu estou usando as malhas aqui como trajetos. Tá? Esse circuito é planar, então eu fiz a escolha das malhas como trajetos para as correntes circulantes. Também já marquei os sentidos aqui de referência de todas as correntes tensões. Todos os resistores eu estou adotando convenção de receptor, e aqui nas fontes eu estou adotando convenção de gerador. E vou escrever aqui a tabela das correntes em função das correntes circulantes. Vamos fazer alguns exemplos aqui. Então, note, por exemplo, que no resistor R1 passa apenas corrente circulante
I3 aqui, tá? I1 está contida aqui, I2 está contida aqui, então apenas I3 passa por esse ramo e passa aqui da esquerda para a direita, tá? Então, como essa corrente I1 coincide com o sentido de passagem da corrente I3 maiúsculo, nós sabemos que I1 é igual a I3. Então, está aqui. Na corrente aqui I5, por exemplo, I5 está subindo aqui por essa resistência, e note que a única corrente circulante que passa nesse ramo é a corrente I maiúsculo 2, e ela está descendo aqui, tá? Então, significa que I5 é menos I2 maiúsculo que está aqui. Vamos fazer mais um caso aqui. Por exemplo, a corrente I2. Tá? Então, I2 ela está passando pela resistência R2, e note que há duas correntes circulantes que passam nesse ramo. Passa I1 nesse sentido aqui, nessa direção, e I3 vai passar nessa direção, nesse sentido aqui. Então, note que I2 acompanha o mesmo sentido aqui de I1 maiúsculo e está em sentido oposto de I3 maiúsculo. Então, I2 será I maiúsculo 1 menos I maiúsculo 3. Então, está aqui. Vamos ver aqui essa corrente I3. Então, I3 será I2 maiúsculo. Nota que I2 aqui passa aqui também no mesmo sentido. E I3 está em sentido oposto para lá. Então, I3 minúsculo será I2 maiúsculo menos I3 maiúsculo, que está aqui. Então, você vai fazer isso para todas as correntes desse circuito e vai anotar e montar essa tabela. Agora, vamos aplicar a lei das tensões de Kirchhoff a cada um desses trajetos das correntes circulantes I1, I2 e I3. Então, começando por aqui, nós teremos V2 mais E1 menos V4 igual a zero. Então, está aqui a expressão. Essa corrente circulante passa por duas resistências, a 4 e a 2, então V2 será R2 e 2 e V4 será R4 e 4. Passei o E1 para o outro lado. Vamos escrever agora as correntes nessas duas resistências em função das correntes circulantes, olhando aqui a tabela. Então, precisamos de I2. I2 será I maiúsculo 1 menos I maiúsculo 3, que está aqui. E I4 será menos I maiúsculo 1. Então, está aqui. Fiz aqui agora depois o agrupamento das correntes circulantes. Essa é a primeira equação do sistema linear. Agora aqui para a malha 2, aplicando ali das tensões, novamente teremos mais V3, menos V5, mais E2, menos E1, igual a zero. Então está aqui a expressão. Essa corrente circulante passa por dois resistores, o 3 e o 5. Então, V3 será R3 e 3, e V5 será R5 e 5. E passei E1 e E2 aqui para o outro lado da expressão. Vamos escrever agora essas correntes em função das correntes circulantes. Então, I3 será I maiúsculo 2 menos I maiúsculo 3. Está aqui. E I5 é menos I maiúsculo 2, que está aqui também, já substituí. Então agora basta isolar, agrupar os termos aqui. Então teremos aqui as incógnitas. Essa será a segunda equação para a solução do sistema. Na malha 3 nós teremos V1 menos V3 menos V2 igual a zero. Está aqui a expressão. Essa corrente circulante passa por três resistores, 1, 2 e 3. Então V1 R1 e 1, V2 R2 e 2, V3 R3 e 3. Podemos escrever essas três correntes nos resistores em função das correntes circulantes. Então, I1 será I maiúsculo 3, I2 será I maiúsculo 1 menos I maiúsculo 3. Então, está aqui. E I3 será I maiúsculo 2 menos I maiúsculo 3. Está aqui também. Vou fazer o agrupamento aqui em termos de I1, I2 e I3. E aqui determinamos a última equação necessária para a solução do sistema. Agora nós podemos resolver o sistema linear para determinar as correntes circulantes I1, I2 e I3.